Pessoal, o canal onde eu boto os áudios com as nossas aulas é esse aqui. É youtube.com, Rogério Cunha Oficial. O oficial eu coloquei, não é que eu me ache muito. É porque não tinha nenhuma outra que eu podia usar que desse nos caracteres. Porque todos que eu tentei usar Prof. Rogério Cunha. Já tem um tal de Prof. Rogério Cunha, que dá aula de não sei de quê. Aí tentei usar Rogério Vidal, tinha, mas eu não uso Vidal desde os meus 9 anos de idade. E a minha mãe nunca gostou disso. Dizia que eu tinha que usar o nome da família delas, eu sempre usei o nome da família do meu pai. Mas é bem fácil, é só botar Rogério Cunha Oficial e vai achar ali. A má notícia é que eu botei errado meu microfone e a primeira parte dela não gravou. Mas a segunda gravou e de qualquer forma já está o manual, já está o material no Mateus, na Unifoss. Já está o material no EAD da escola no sistema. Um princípio, uma norma fundamental que o novo código trouxe e que no primeiro momento gerou uma... não vou dizer polêmica, mas gerou uma controvérsia grande e alguns colegas não compreenderam a norma. Hoje não é tanto esse problema. É o artigo 5º, que trouxe para a legislação processual o conceito de boa-fé objetiva. O artigo 5º, ele basicamente vai dizer que aquele que de qualquer forma participa no processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Primeira coisa que eu pergunto para vocês, que boa-fé é essa que o código fala? Objetiva ou subjetiva? Objetiva. Por que objetiva? Porque para boa-fé subjetiva, que é a probidade processual, eu já tenho lá o artigo 77. Se eu interpretar que é a boa-fé subjetiva, o 77 e 81 não tem que dar nenhuma, né? Não, eu quis dizer que ela é muito subjetiva. Ah, tá, entendi que ela é subjetiva. Não, essa boa-fé, nesse caso aqui, é bem objetivo. Essa boa-fé é a boa-fé objetiva. Porque a boa-fé subjetiva, entendida como o comportamento conforme as regras do direito, o comportamento ético, é o artigo 77. São os deveres das partes. O primeiro desses deveres é justamente seus procuradores expor a verdade em juízo, não formular pretensão destituída de fundamento, não produzir prova inútil, e assim vai. Que é aquilo que o artigo 80 complementa chamando de litigância de má-fé. A boa-fé do artigo 5º, e é por isso que deu polêmica, que o pessoal, quando leu o artigo 5º, parou e disse: isso aqui é boa-fé subjetiva. Onde já se viu dizer que o juiz tem que se comportar de boa-fé? Está presumindo que o juiz age de má-fé? Se todo mundo eu presumo a boa-fé, por que do juiz eu vou presumir a má-fé? Porque tu não presume má-fé de ninguém. Porque tu só pode presumir a boa-fé subjetiva. A boa-fé objetiva, ela não tem a ver com o ânimo do agente, a intenção do agente. A boa-fé objetiva, ela se fundamenta em 2 pilares. Em um pilar fundamental e o outro também. Que é garantia de legítimas expectativas e segurança jurídica. Isso que é a boa-fé objetiva. Quando vocês já estudaram a boa-fé objetiva? Quando estudaram direito do consumidor. O que é a boa-fé objetiva no direito do consumidor? É a figura dos deveres anexos, dentre eles, mas o que eles garantem, esses deveres anexos? Garantem legítimas expectativas. Por que quando alguém procura o seu plano de saúde, quando alguém está internado no hospital, e o hospital, o plano de saúde, um belo dia está lá internado, todo cheio de tubos e tal, e vem o funcionário do hospital e diz: olha, professor, o senhor vai ter que se virar nos 30, porque acabou o tempo de limite da internação pelo seu plano de saúde. O contrato que eu firmei, ou as normas internas do plano de saúde, dizem que o tempo de internação é 30 dias. E o senhor me desculpe, o senhor caiu do 5º andar, quebrou todos os ossos do corpo, o senhor não se curou em 30 dias, o senhor tem que terminar de se curar em casa. Qual é o teu fundamento para pedir que o plano de saúde, para que o juiz determine que o plano de saúde custeie teu tratamento até o final?
boa-fé objetiva. Por quê? Quando tu contrata um programa, um plano de saúde, o que tu espera? Que tenha atendimento de saúde. Para quê? Para tratar qualquer das tuas enfermidades. Quando o plano descumpre essa legítima expectativa, o plano viola a boa-fé objetiva. É isso que o juiz restabelece. A boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva ela é muito fácil de ser encontrada, de ser permeada no âmbito do direito contratual. Ela é simples, ela é objetiva, ela é clara. Eu julguei um processo em que o estabelecimento, o autor, ele disponibilizava um plano de saúde para os seus funcionários. E tinha no contrato que se o funcionário se afastasse para auxílio doença ou auxílio acidente, ele deveria não mais ser descontado em folha, mas pagar na tesouraria diretamente. E se ele não pagasse em 90 dias, o contrato era rescindido. Bom, o sujeito, em 1996, entrou em licença em auxílio doença e não pagou mais o plano na tesouraria. Em 2016, a empresa entra com uma ação de cobrança. E diz, não está prescrito que eu estou cobrando só os últimos 5 anos. E ele aqui, lá em 2001, eu notifiquei ele para pagar os últimos 5. Ele não pagou? Tudo bem. Lá em 2006, eu notifiquei de novo. Em 2011 e agora 2016. Eu quero só os últimos 5 anos, eu não quero todo, eu quero só R$3.500, que é os últimos 5. Eu fui lá e apliquei, peraí. Vamos botar o negócio dos trilhos. A boa-fé objetiva determina que um dos deveres do credor é mitigar o próprio prejuízo. Dever de mitigar o próprio prejuízo. Done to mitigate the loss. Do lado direito americano. Tu podia, lá em 96, ter rescindido o contrato depois de 90 dias, é o que diz o contrato. Se ele não pagar 3 meses, rescinde, não precisa pagar nada. Tu deixou chegar em 11 anos a dívida para cobrar os últimos 5, chegar a 3 mil. Isso se chama comportamento contraditório. Quem quer receber, recebe logo. Quem quer diminuir o prejuízo, diminui logo. Então, no direito contratual, isso é fácil de enxergar. No direito processual, a boa-fé objetiva, primeiro, ela não é limitada às partes, ela é limitada a todo aquele que intervém no processo, mesmo que eventual. Perito, auxiliares da justiça, oficial de justiça ad hoc, todo que intervém no processo, testemunhas são obrigadas a atuar com o quê? Para garantir as legítimas expectativas das partes e garantir, acima de tudo, segurança jurídica. A boa-fé objetiva é isso. Esse é o artigo 5º. Ele veda, na essência, o comportamento contraditório. É isso que ele veda. Porque o que o comportamento contraditório faz? Ele quebra a legítima expectativa de ter o mínimo de segurança jurídica. Tem um fator que eu acho interessante. Uma coisa aconteceu comigo logo que eu assumi na magistratura. Eu passei no concurso, o resultado da minha prova saiu dia 12/12/12. Às 12h12. Mentira. Mas foi 12/12/12 que saiu o resultado. Aí, 5 da tarde saiu mais ou menos. Quando foi no outro dia, me ligaram do tribunal, a Ilse, que é a funcionária da presidência. Doutor, o senhor tem que escolher a sua comarca. Eu, que bom. Posso te ligar amanhã ao meio-dia? E ela, não, só tem 15 minutos para escolher a sua comarca ou só vai para Guaíra. Aí eu presumi, tinham 47 aprovados. Iam ser chamados 47 na primeira lista. Eu era o sétimo. Se Guaíra vai para o último, Guaíra não deve ser muito bom. Então, vou correr para escolher. Escolhi Castro. Fui ser juiz em Castro. Só para lembrar, eu saí o resultado do meu concurso dia 12/12/12 e eu tomei posse dia 18/12. Eu tive 6 dias para me exonerar do meu cargo anterior na Justiça Militar, me exonerar da universidade que eu dava aula, entregar o meu apartamento, arrumar um lugar para morar em Castro. Tudo isso eu tinha 6 dias. O que eu escolhi fazer? Eu me exonerei, eu me exonerei da universidade que eu dava aula, exonerei da Justiça Militar e disse assim, o apartamento eu entrego depois. Fechei o apartamento
e escolhi os livros que eu ia levar, né? Eu tinha uma caminhonete, uma Ranger na época. A Ranger tinha 2/3 de livro, 1/3 de roupa minha, 1/3 de roupa da minha noiva na época, que é minha esposa hoje. Era isso que tinha na caminhonete. Coitada, imagina, uma mulher... Só pode levar acho que uns 15 sapatos, acho que ela pôde levar só. Coitada. Depois, um mês, ela voltou para o Rio Grande do Sul, aí a gente voltou e pegou a caminhonete, veio 2/3 da caminhonete de sapato. Mas eu fui para Castro. Fui fazer minha primeira audiência criminal em Castro. E as tretas sempre acontecem comigo, as tretas me seguem. Cheguei, ouvi as testemunhas do MP, olhei no processo, na defesa preliminar, resposta à acusação, não tinha testemunha rolada. Aí o advogado, doutor, as minhas testemunhas estão aí. E eu, que bom, mas eu não vou vir. Só não arrolou no momento processual oportuno. E ele, não, doutor, mas aqui em Castro, todos os juízes admitem que a defesa traga as suas testemunhas no dia da audiência, independente a rolar. E eu, doutor, isso viola o código. Isso cria uma testemunha surpresa. O que o senhor ia achar se o Ministério Público aparecesse com uma testemunha agora? Aí ele disse, não, doutor, eu lhe entendo. O senhor tem razão. Mas sempre foi assim. Chamei a escrivã e perguntei, Fernanda, é assim? E ela, sempre foi assim, doutor. E eu, tá bom. Doutor, só vai ouvir minhas testemunhas? Claro que vou. Por que eu vou ouvir? O judiciário, os juízes anteriores, o Estado juiz disse que os advogados daquela comarca podiam agir dessa forma. Por que eu agora, porque eu assumi, eu vou mudar essa postura? O que eu fiz? Eu cheguei para o advogado e disse, doutor, eu vou ouvir as suas testemunhas, mas o senhor saiba que a partir de hoje, quando o senhor apresentar a defesa preliminar, o senhor arrole as testemunhas. Nem que o senhor substitua depois. Tá bom, ouvi. Aquele dia eu ouvi todas as testemunhas durante... todo advogado que eu não tinha feito audiência ainda, eu ouvi as testemunhas dele. Por que isso? Garantia de segurança jurídica. As partes criaram uma legítima expectativa de que o judiciário agisse dessa forma. Uma regra que complementa de forma belíssima o artigo 927, o artigo 5º, é o artigo 926 do Código de Processo Civil, que garante a boa-fé objetiva como garantia da estabilidade das relações jurídicas. Olha que bonito o 926. Realmente, e aqui eu não estou sendo irônico, estou falando, olha que bonito mesmo. É aquele bonito estilo Rodrigo Hilbert. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. O que esse artigo está gritando? Artigo 5º, ele está dizendo, olha, tribunais, respeitem a boa-fé objetiva, garantam segurança jurídica, garantam que a parte que recorreu e fundamentou o seu recurso com base na jurisprudência do tribunal tem o seu recurso provido ou improvido com base nessa mesma jurisprudência. O que o 926 quer, reforçando o artigo 5º, é garantir estabilidade, legítimas expectativas. Vocês querem saber por que eu parei de advogar? Eu não parei de advogar porque eu não tinha cliente. Eu tinha. Eu não parei de advogar porque eu não gostasse de advogar. Na época eu gostava. Não era o que eu queria fazer para toda a minha vida. Eu sempre quis ser juiz, mas na época eu gostava. Eu parei de advogar porque uma vez 2 irmãos entraram no meu escritório. Um irmão entrou e me contratou para uma ação trabalhista. Aí eu fiz a ação e ajuizei, pedindo periculosidade. No outro dia aparece o irmão gêmeo dele. Quantas pessoas não acreditam? Acho que é história. Mas eram 2 irmãos gêmeos que foram contratados no mesmo dia pela mesma empresa para trabalhar no mesmo lugar. Porque eles faziam a mesma coisa. Eles trabalhavam como caldeireiros. Era um hotel, eles trabalhavam na caldeira do hotel. Os 2. Só mudava o turno, né? Mas o horário era o mesmo. O que eles queriam era periculosidade. Bom, o que eu tive que fazer? Mudar o nome, CPF e RG. Peguei a mesma petição, só que era uma outra ação. Haviam 2 varas na minha cidade. A do primeiro irmão caiu na primeira vara do trabalho, do segundo caiu na segunda vara do trabalho. Veio a sentença, um irmão ganhou e o irmão perdeu. Eu recorri ao TRT no que eu perdi, a empresa recorreu no que eu ganhei. Chegou no TRT, o que eu havia ganho, perdi. E o que eu havia perdido, ganhei.
No final o processo desceu, a empresa, que era uma empresa, ainda é porque ainda existe a empresa séria, pagou. Para quem? Para um dos irmãos. O outro irmão chegou para o irmão e disse o seguinte: pô, me dá uma parte disso, porque eu trabalhei contigo. E ele disse assim: não, tu não ganhou, problema teu. Brigaram os irmãos. A única coisa que os irmãos tinham em comum era que o culpado deles terem brigado era eu. Só que o culpado deles terem brigado é a insegurança jurídica. E o que a boa-fé faz é isso. Garante a preservação. Tem uma decisão recente do STJ que é bem interessante, né, aplicando já o artigo 5º do novo CPC, de 2016, dezembro do ano passado, aquelas coisas de que por que o sistema jurídico brasileiro é lento, né? É a decisão proferida no agravo interno, no agravo regimental, no agravo recurso especial, número 738682. Olha aqui. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva, novo CPC 5º e 6º, e do corolário da vedação ao abuso de direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter inerte simplesmente em razão do descaso do devedor, tendo o dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da suprécio. O que é isso aqui? Isso aqui é aquelas coisas que o autor obteve uma multa, um astrente grande, e ele não tem mais interesse no cumprimento da obrigação, ele tem interesse na multa, porque a multa é maior que a obrigação. Então, eu tive um processo que era uma CG 125 discutida no processo e a multa estava em 180 mil reais. 180 mil reais. E não era por causa de uma CG, era por causa de um documento que não foi juntado nos autos, que não tinha relevância nenhuma para o processo. Mas estava lá a multa, 180 mil. Sabe quantas CG 125 tu compra com 180 mil? Umas 8. Não sei, eu não sei quanto custa a CG 125. 5 mil? 6 mil. Então, olha quanta CG 125 tu compra para ficar passando a ponte. Uma frota. Uma frota. Para ficar passando a ponte ali. Vocês já viram o povo passando de moto ali na ponte? Sério, é um negocinho tamanho, largura dessa mesa aqui, e o sujeito vai indo naquilo ali, e o cara não cai. Não, até não sei como o cara não cai, porque ele deve saber andar de moto. Eu não sei como as pessoas se arriscam a andar naquilo ali. Ah, mas tem vários? Sim, aquilo é o dia inteiro. É o dia inteiro. Mas bem, o que o STJ decidiu nesse caso? Que o credor, ele estava dificultando o processo para aumentar a dívida do devedor. E, na verdade, ele tem o dever de colaboração de ajudar o próprio devedor a resolver. Isso é o artigo 5º aplicado diretamente. A boa-fé objetiva, ela se fundamenta basicamente pela criação de deveres anexos. Quais são esses deveres? Lealdade e confiança, assistência e informação. Isso quer dizer o quê? Que tanto o credor quanto o devedor têm o dever de auxiliar a outra parte a que aquela relação processual chegue ao seu final. Então, o sujeito que protela o processo, ele não está só violando a má-fé, a boa-fé subjetiva do 77. Ele está violando também a boa-fé objetiva, que tem o dever de colaborar. E quando o código fala que todos os agentes, ele obviamente está incluindo o judiciário. O judiciário também pode incidir em comportamento contraditório. A principal falha na boa-fé objetiva do Poder Judiciário é o comportamento contraditório. Então, depois eu vou dar alguns módulos de prática para vocês. E nos módulos eu geralmente disponibilizo decisão inicial, decisão saneadora, decisão interlocutória, geral, sentença, responsabilidade civil, ações conexas, tudo. E vocês vão perceber nas minhas decisões que eu sempre já vou antecipando o que vai acontecer. Eu digo, vai acontecer isso.
Eu já digo, ó, faz assim, se tu não fizer, eu vou fazer isso. Se tu não fizer isso mesmo eu te mandando fazer, eu vou fazer aquilo. Eu já vou avisando. Então eu já digo, ó, credor, diga sobre o andamento do prosseguimento em 5 dias. Se o credor não falar nada, intime-se pessoalmente a parte autora para que diga sobre o prosseguimento. Se ela não fizer nada, vem concluso para extinção. Então olha só, eu já estou dizendo, credor, tu não fez nada. Agora, pede alguma coisa. Se tu não pedir nada, eu já vou intimar o teu cliente que ele tem que te bater no teu escritório e dizer, doutor, o juiz me mandou dar prosseguimento no feito, vai lá e faz andar. Se ainda assim tu não fizer nada, eu vou extinguir o feito. Então, se expediu a intimação e daqui a 3 meses esse processo foi extinto, a parte pode dizer que ela não foi devidamente informada? Não foi surpreendida com nada, né? Então, isso é um dever do judiciário. Teve um caso no STJ, antes do novo CPC, mas que se aplica, que é o RESP 130.6463. Ministro Herman Benjamin. Vocês conhecem o ministro Herman Benjamin? Cara, gente boa pra caramba. Gosta muito de Foz do Iguaçu. Olha só o caso concreto que o STJ decidiu. Ao homologar a convenção pela suspensão do processo, o juiz criou nos jurisdicionados a legítima expectativa de que o processo só voltaria a tramitar após o termo final do prazo convencionado. Por óbvio, não se pode admitir que logo em seguida seja praticado ato de ofício, publicação de decisão e, ademais, considerá-lo como termo inicial do prazo recursal. Está caracterizada a prática de atos contraditórios justamente pelo sujeito da relação processual, responsável por conduzir o procedimento com vistas à concretização do princípio do devido processo legal. Assim agindo, o judiciário feriu a máxima do nemo potest venire contra factum próprio, reconhecidamente aplicável no âmbito processual. O que aconteceu nesse processo foi o seguinte: as partes fizeram um acordo e pediram a suspensão do prazo. O juiz defere a suspensão. Dentro do prazo de suspensão, ele deu outra sentença. E considerou o prazo de recurso a data da nova, contrariando a anterior. Bom, se tu suspender o processo, se o processo está suspenso, o que tu espera? Que não se pratique nenhum ato. Legítima expectativa. Então, a boa-fé objetiva se aplica ao Poder Judiciário? Se aplica. Se aplica. Isso quer dizer que o juiz agiu de má-fé? Não! Ele agiu fora da boa-fé objetiva, fora das legítimas expectativas da parte. Eu tenho outra fonte interessante de interpretação do Código. Não é uma fonte... não são fontes absolutas, como nenhuma é. São os enunciados dos fóruns. Tanto o Fórum Permanente de Processualistas Civis, quanto o Fórum da Infam, que aconteceu logo que o Código foi aprovado. Ambos têm enunciados que são bons e enunciados que são ruins. Depois eu coloco no material de vocês os dois, relação dos enunciados. O 375 do Fórum Permanente é o que vai dizer o que eu estou dizendo agora. O fórum é repetitivo, né? Então ele tem 2 enunciados iguais, o 374, 375 e 376. Que são iguais, que basicamente dizem que a boa-fé objetiva se aplica ao Poder Judiciário e que o Poder Judiciário não pode proferir decisões que violem as legítimas expectativas. O 377 eu acho mais interessante, que ele especifica melhor o que é a boa-fé objetiva e o comportamento contraditório. Ele diz o seguinte: a boa-fé objetiva impede que o julgador profira, sem motivar a alteração, decisões diferentes sobre uma mesma questão de direito aplicável a situações de fato análogas. O que eles estão dizendo aqui, e por que o enunciado não é uma forma interpretativa vinculante? Porque ele é fruto de uma interpretação doutrinária. Os enunciados do fórum valem tanto quanto o livro do Eupídio, o livro do Daniel, o livro do Didier, o livro do Vinícius. São doutrina. Mas eles estão especificando bem essa questão. O que eles estão dizendo é que, uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, que é uma regra que eu sigo: pau que bate em Chico, bate em Francisco. Isso é boa-fé objetiva. Se eu deferir busca e apreensão
para o Pedro, que comprovou a mora posteriormente ao juízo da alimentação, eu tenho que conceder busca e apreensão ao João, que fez a mesma coisa. Se eu decido, se eu diante da mesma situação fática, da mesma situação jurídica, eu decido de forma diferente, o que eu estou fazendo? Quebrar a legítima expectativa. Mas tem que estar dentro da mesma situação fática, da mesma situação jurídica. Não façam como uma pessoa, certa vez, que entrou com embargo de declaração, e o fundamento do embargo de declaração era que um outro processo eu tinha decidido de forma diferente. Aí eu falei, sim, eu decidi de forma diferente. Mas porque era um processo diferente, com normas jurídicas diferentes, partes diferentes, situação jurídica diferente. Era, vamos botar assim, um processo em que eu disse que a guarda municipal tinha que fazer tal coisa, e no outro eu disse que o agente fiscal não tinha que fazer tal coisa. A única coisa em comum que tinham eram servidores do município. Mas a legislação era aplicável diferente, tudo diferente. Então, o que eu falo do enunciado 377 é o processo dos irmãos. O judiciário não pode, diante da mesma situação de fato, e o código, que é isso? O código tem o 5º, tem o 926. O que o código não quer mais é jurisprudência lotérica. O código não quer mais é que o tribunal ora diga isso, ora diga aquilo. E qual o critério? Não tem. Eu gosto dele que está com a camisa azul e está com a camisa branca. O tribunal tem que indicar os motivos pelo qual, olha, ele entrou com uma ação, ele entrou com uma ação. Mas na ação dele havia prescrição, na dele não tinha, então o resultado tem que ser diferente. Tá dando para acompanhar, gente? Dois artigos renovam a boa-fé objetiva. 2 artigos. O código ele adota a mesma técnica do CDC. Vocês já leram bem o CDC com atenção, como quem está estudando para responder 10 questões sobre o CDC? Numa prova, às 8 da manhã, que tu dormiu às 2 estudando, e que o cara atrás de ti está comendo um pacote de bolachinha barulhenta e abrindo uma garrafa de água com gás a cada 30 segundos? Vocês estão preparados para isso que vai fazer o concurso? Vai acontecer. Se não for concurso do CESP, que não pode comer nada, sempre vai ter um sujeito que vai passar assim, ó. Já vi gente que abriu o pacote Cheetos. Sacanagem. Sabe que abriu um pacote Cheetos na prova e nem ofereceu? Não, acho que pior que Cheetos no ônibus, eu acho que tem uma lei, deveria ter uma lei específica, né? Proibido abrir Cheetos no ônibus. Que é o 322 e o 322 parágrafo 2º e o 489 parágrafo 3º. O 322 parágrafo 2º, ele dá uma determinação ao judiciário, ao juiz. E ele diz, quando interpretar a petição inicial, juiz, interprete a petição inicial com base no conjunto da postulação e observe o princípio da boa-fé objetiva, ou seja, garanta as legítimas expectativas. O que é interpretar uma petição no conjunto da postulação? Já teve casos da jurisprudência de a petição ser indeferida porque a parte não requereu assim, ante todo exposto, requer seja julgado procedente o pedido para condenar a parte autora ao pagamento de R$10.000 a título de danos morais. Por que eu vou interpretar hoje a petição como um todo? Primeiro, porque garantir primazia de julgamento de mérito. E segundo, para garantir a legítima expectativa. Eu penso o seguinte, se a parte foi lá, atravessou uma petição, fez uma petição inicial, né? Escreveu 122 páginas. Ctrl+V. Ninguém escreve 122 páginas assim para pedir dano moral porque o cara foi pro Serasa. Perda de tempo. O cara escreveu lá 10 páginas na petição inicial, 5 páginas dizendo por que ele quer receber 10 mil de danos morais, mas lá no final ele não botou, requer a procedência para condenar o pagamento de 10. Vocês não acham que o sujeito quer o dano moral?
Eu acho que ele quer. Se ele não quisesse, ele não tinha protocolado a petição. Isso é interpretar conforme a boa-fé. Eu tive um processo que foi interessante. Foi uma ação de danos morais. Eu usei tanto a boa-fé objetiva contratual quanto a boa-fé objetiva processual. A senhorinha era aposentada e tinha um empréstimo na Caixa Econômica Federal. E ela pagava uma prestação, ela fez o empréstimo em 36 vezes de 275,75. Consignado. Aí ela foi, não sei porquê, foi procurado, ou ela procurou, passou na frente, ou mandaram um panfleto na casa dela, uma outra instituição financeira que disse para ela, olha, a senhora vem aqui e vaza a portabilidade, que a sua prestação vai diminuir e a senhora vai receber dinheiro de volta. A senhora foi lá e disse, puxa, eu vou diminuir minha prestação e vou receber dinheiro de volta. Isso é o melhor negócio do mundo. Isso é tipo tu achar uma nota de 50 na calça. Tu não, sabe? Eu já fico feliz quando eu acho uma nota de R$2, imagina quando tu acha uma de 50. Aí ela foi, fez a portabilidade. A prestação dela reduziu para 275,55 centavos. Em 48 vezes. Aqui ela já tinha pago 6, menos 6. E aí ela recebeu de volta R$ 5,35. R$ 5,35. Ela é incapaz? Não. Ela tem alguma deficiência cognitiva que a impedisse de compreender o contrato? Não. Só o fato de ser idosa não é motivo para isso. Ela tinha 66, 67 anos. Se pegar que o Dória tem 60 anos, 66 é uma idade ao ponto que o sujeito seja incapacitado. Não é. Só que eu interpretei que a boa-fé objetiva implicava no dever de informar. Então eu interpretei que a instituição financeira tinha o dever de dizer para ela que ela ia fazer um mau negócio. Boa-fé objetiva é isso. Se você ler o livro da Cláudia Lima Marques, ela diz isso. Que o dever de informação inclui isso. Então se tu chega numa loja de carro e o carro é uma porcaria, o cara tem que te dizer que o carro é uma porcaria. Mesmo que seja ruim para ele. Ele tem o dever de te informar. Boa-fé objetiva é isso. E fui lá e disse que a instituição financeira que aceitou o contrato não disse que ela havia violado, que o negócio era ruim, e ela assinou um negócio que dá para ver de gritante, né? Diminuiu 20 centavos, mas aumentou 12 meses. Considerando que ela já tinha pago 6, aumentou 18. E ela recebeu R$5 de volta. E a coitada achava que ia receber o dinheiro de volta para pagar o IPVA do carrinho dela. Aí o advogado pediu a suspensão, a tutela antecipada para a suspensão dos pagamentos. Porque ele dizia que o contrato era nulo. Fui julgar a ação, fui lá nos pedidos. Requer ser julgado procedente o pedido para condenar a empresa ao pagamento de danos morais. Mas não tinha pedido expresso de nulidade do contrato e cancelamento das prestações futuras. Só que quando a gente interpreta o contrato à luz da boa-fé, a petição à luz da boa-fé objetiva, que são legítimas expectativas, eu não posso deixar de considerar que o advogado, quando pediu tutela antecipada para suspender o contrato e o contrato é nulo, ele no final ele quer que ela não pague mais as parcelas. Então eu fui lá e disse, não é extra petita, eu estou interpretando a petição inicial à luz do artigo 5º e do artigo 322, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Essa é a regra dirigida para o judiciário. E o 489, parágrafo 3º, diz que a sentença e as decisões judiciais devem ser conjugadas a partir de todos os elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Isso quer dizer o seguinte, um caso interessante que eu tive, pouco tempo atrás. Dei uma sentença numa ação de reintegração de posse, não é essa do Cidade Nova, uma ação de reintegração de posse comum, né? João versus Pedro, Pedro versus Maria. E eu dei a reintegração de posse. Aí a parte entrou com embargo de declaração com 31 questionamentos à sentença. 31 questionamentos.
Não, porque o senhor disse isso, mas na folha astal diz isso. O senhor disse isso, na folha astal diz isso. Eu disse isso, o senhor disse isso. Eu disse isso, eu disse isso. Eu sei. Eu dei a sentença. Foi eu que fiz. Aí eu fui lá e disse assim, desculpa, mas a sentença tu interpreta no seu conjunto. Eu não vou estar respondendo linha por linha petição de ninguém. Eu não vou dizer, João botou na linha 25 tal coisa. Não é assim que funciona. E outra coisa, tem que interpretar a sentença conforme a boa-fé. O que a parte autora pediu foi a reintegração de posse. O que tu defendeu é que ela não tinha direito à reintegração de posse. Porque a tua posse era justa e não injusta. O que eu disse era que a tua posse era injusta, porque tu adquiriu a posse de outra pessoa que transferiu a posse injusta. E eu, pelo princípio da continuidade da posse, quem recebe a posse por transmissão, recebe a posse com todas as características da posse anterior. É por isso que quem faz uso do capião soma a posse dele, a posse do pai, a posse do avô. Só que se a posse do pai e do avô é uma posse injusta, porque clandestina, precária ou violenta, esse vício se transmite. Aí eu falei assim, a sentença deve ser interpretada à luz da boa-fé objetiva. Interprete a sentença. Se a sentença tem 31 vícios, vai ser muito fácil para o tribunal reformar. Antes exposto, aí, além do mais, tu não arguiu nenhum vício de omissão, contradição ou obscuridade. Nega os embargos de declaração. Claro, e aplico a multa de 2%, mais a multa de 10%, mais de 20%, mais major honorários. Eu só pareço bonzinho, mas eu não sou. Entenderam o que é a boa-fé objetiva? Ela gera a necessidade de interpretar conforme as legítimas expectativas. O que se espera de uma sentença é que ela resolva a crise jurídica de uma forma motivada, enfrentando as questões arguidas pela parte. Se a parte diz, eu tenho posse justa por causa de A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, 240 argumentos, e o juiz diz, a tua posse é injusta, porque a tua posse decorre de uma posse originária injusta. Eu não preciso responder os 220 argumentos dele. E quando eu não respondo, eu não estou me omitindo, eu estou simplesmente interpretando a pretensão da parte à luz da segurança jurídica. Tranquilo, gente, até aqui? Tá bom. Isso da boa-fé objetiva. Em relação à boa-fé subjetiva, que é um estado, uma forma de comportamento ético de respeito aos valores fundamentais do processo, eu não aplico o artigo 5º, mas sim o artigo 77 a artigo 81. E o Código, na mesma proporção que ele tutela a boa-fé objetiva, ele tutela a boa-fé subjetiva. Porque além das disposições do artigo 77 a 81, eu tenho lá o artigo 100, que é a parte que pleiteia justiça gratuita de forma indevida, é condenada ao décuplo das custas. Eu tenho o perito que não cumpre encargo, eu tenho os inventariantes que não cumprem encargo, eu tenho o pedido de citação por edital indevido, eu tenho a tutela, o sujeito que oferece ação monitória, oferece embargos à ação monitória indevidos, o sujeito que oferece embargos do devedor manifestamente incabíveis, o sujeito que oferece recurso manifestamente protelatório. Tudo isso eu tenho previsão no Código de proteção à boa-fé subjetiva. É o comportamento ético das partes do ponto de vista subjetivo. Por isso que qualquer destes elementos da boa-fé subjetiva, o que eu tenho que comprovar? O que o juiz tem que indicar para condenar alguém por litigância de má-fé? Ou por recurso manifestamente protelatório? A conduta dolosa. Da boa-fé objetiva, eu não tenho elemento subjetivo, então não importa se é dolosa ou culposa. Por isso que o juiz é vinculado. Por isso que as partes são vinculadas. O juiz nunca pode ser condenado a litigância de má-fé. Primeiro, porque ele não é litigante. E segundo, porque eu tenho que presumir de todos os agentes públicos que eles agem de acordo com a boa-fé subjetiva. Tranquilo até aqui, gente? Beleza. Outra norma fundamental do Código, e essa também é inovada, é uma inovação legislativa, é o artigo 6º, que estabelece o princípio da cooperação.
é um dos princípios que eu mais gosto. O princípio da cooperação, ele muda a feição do processo. Ele muda como eu penso o processo, como eu vejo o processo. Muita gente discorda porque diz, pelo jeito da cooperação o juiz perde o protagonismo no processo. E eu sou juiz e digo, melhor coisa é dividir responsabilidade. Melhor coisa. Um processo compartilhado, em que o processo é uma comunidade de trabalho, essa é a expressão que boa parte da doutrina usa, a doutrina italiana usa, comunidade de lavoro, é uma forma de democratização, de garantia de corresponsabilidade no processo. E é a garantia de um permanente diálogo entre os agentes processuais. Eu não tenho mais um processo em que o juiz organiza e administra o processo de forma isolada. Ele permite que o juiz compartilhe a administração do processo. Então, se de um lado, realmente o juiz acaba auxiliando as partes, de outro lado, ele permite que o juiz seja auxiliado pelas partes. Então, uma coisa que é interessante, e que o artigo 6º do princípio da cooperação permite isso. Aquelas petições gigantescas. Tem um sujeito aqui no Paraná que ele é famoso pelas petições dele serem gigantescas. O sujeito faz a petição de juntada do subestabelecimento em 8 páginas. Sim. O subestabelecimento. Segundo Ponce Miranda, na jurisprudência, aí ele vai lá e cita uma notícia, copia na petição uma notícia de jornal de 1993, falando sobre o fim da necessidade de reconhecimento de firma. As petições dele têm 110, 120, 150. Cita notícia de jornal, cita gráfico de produtividade, cita previsão do tempo. Porque as ações geralmente envolvem quebra de safra, seguro agrícola, então ele cita a previsão do tempo. E no final o que ele quer é a cobertura do contrato. O artigo 6º permite que o juiz determine que ele colabore com a prestação jurisdicional. Permite que ele colabore. Colabore como? Olha aqui, ó. Me desculpa. Aqui, ó. Filho, tu está citando jurisprudência do Tribunal de Alçada do Paraná de 92. Só a distinção do Tribunal de Alçada são quase 15 anos. Então é o seguinte, readequa a tua petição inicial e me traz a tua pretensão num formato que seja racional. Colabora com o Poder Judiciário. E não só com o Poder Judiciário. Colabora principalmente com o requerido. Oi? Quando eu comecei a estagiar, uma história engraçada da minha vida. Quando eu comecei a estagiar, eu fui chamado para entrevista, escritório de uma advogada, Lucerema Leal Gaia, minha amiga até hoje, tenho uma grande admiração por ela. Grande parte do que eu aprendi e do que eu estudei foi graças a ela, que tinha biblioteca gigantesca do escritório. E quando eu fui fazer a entrevista, ela perguntou, o que tu acha dos juros de 12% ao ano? Isso é em 97, né, gente? Isso é 20 anos atrás. E eu disse, não, os juros são limitados a 12% porque o artigo 192, parágrafo 3º da Constituição é auto-aplicável, o parecer do Dr. Saulo Ramos é um parecer que não tem valor jurídico, tanto que, por isso que a ADC 4 não se aplica. Eu estava no 3º ano da faculdade. Tinha lido sobre isso aí uma semana antes, não é que eu fosse o gênio, assim, que eu tinha lido uma semana antes. E aí ela assim, tá bom. Aí me chamou para trabalhar, no primeiro dia, ela chegou e me largou uma petição inicial de umas 84 páginas. De um advogado lá do Rio Grande do Sul, que era tipo esse, aqui do Paraná. Era uma ação revisional e ela era advogada do banco. E eu tinha que dizer exatamente o contrário do que eu tinha falado para ela. Aí a gente aprende que eu entendo, o meu entendimento não vale porcaria nenhuma. Sabe? Às vezes quando a pessoa fala assim, mas no meu entendimento, eu fico com vontade de pensar, quanto é que está a passagem do ônibus em Foz? 4,25, né? 3,75?
Agora, às vezes quando a pessoa fala, no meu entendimento, eu fico com vontade de dizer, olha, com teu entendimento e 3,75 tu pega um ônibus e vai até Três Lagoas. Só não volta. Porque assim, é irrelevante meu entendimento. Porque tudo é condicionado por... tu não pode agir de forma individualista. E ali eu aprendi isso. Porque tudo que eu tinha dito para ela, ela me deu e disse assim, olha, faz a contestação, te vira. Então eu não podia fazer se eu fizesse a contestação com o que eu acredito, o meu estágio ia dali que eu pagava a passagem para a faculdade, que eu pagava os livros que eu comprava, e que eu ainda ajudava na casa da minha mãe, do meu pai, ia durar 2 dias. E eu não precisava fazer isso, eu precisava ganhar o dinheiro da bolsa. E aí eu fiz a contestação e eu botei uma coisa na minha cabeça. Se a inicial tem 80 páginas, a minha contestação tem que ser maior. E eu fiz a contestação com 81 páginas. Times New Roman, 14, espaço duplo. Mas tinha 81. Tinha 81. Então, e o que adiantou isso? Nada. É só uma pura demonstração de que eu queria fazer uma contestação maior. O que o juiz pode fazer com base no quinto é determinar que a parte colabore, que a parte atue. Colabore com isso. O princípio da cooperação, ele vai gerar deveres anexos, tanto quanto a boa-fé objetiva. Deixa eu apagar meu solzinho aqui. E ele vai gerar basicamente 3 deveres fundamentais às partes. Dever de esclarecimento, dever de lealdade e dever de proteção. Pelo dever de esclarecimento, as partes devem apresentar suas petições e as suas pretensões de forma clara e coerente, para que a outra parte possa exercer o seu direito de defesa de forma efetiva. Então, qual é o problema? Por que se faz uma petição de 150 páginas? Para dificultar a defesa da outra parte. É aquilo que ela falou, tu vai demorar 100 dias para fazer uma contestação de uma petição inicial de 150 páginas. A segunda, o dever de lealdade é que as partes não podem atuar de forma desleal. Aqui eu estou no princípio da cooperação, o dever geral de boa-fé subjetiva. E por fim, o dever de proteção. Mesmo que eu tenha um adversário, a outra parte não pode ser vista como minha inimiga. Então a parte tem o dever de não causar danos à outra parte fora dos danos próprios da relação processual. Por isso que eu tenho a punição ao atentado. Por isso que a responsabilidade civil do exequente é objetiva. Por isso que a responsabilidade civil do exequente é objetiva. Se o sujeito promove a execução indevida, ele responde objetivamente pelos seus atos. Por outro lado, o mesmo princípio, e aí é o interessante, ele gera direitos também para o judiciário. O magistrado passa a ter deveres. Ele também vai ter dever de esclarecimento. O Eupídio Donizete, que é um cara que eu gosto muito, ele chama esse dever de esclarecimento de embargo de declaração revertido, ou de embargo de declaração às avessas, ou em reverso. Que é quando o juiz diz, parte, eu não entendi isso aqui, me esclarece. Eu tive um processo interessante, que a parte entrou, caiu na vara da fazenda, entrou com um processo contra município de Foz do Iguaçu, uma empresa tal, e empresa brasileira de Correios e Telégrafos, a empresa brasileira de Correios. A empresa brasileira de Correios é empresa pública, federal, competência da Justiça Federal. O que eu podia ter feito? Declino competência e mando para a federal. Aí eu fui lá e disse assim, não, parte, por favor, me esclareça por que os Correios estão nessa demanda. Eu não entendi por que os Correios estão aqui. Porque os Correios são uma empresa pública federal. Então, se tu não me explicar por que os Correios estão aqui, eu vou mandar o processo para a Justiça Federal. Aí ele veio e disse o seguinte, nossa, os Correios estão aí por engano.
A ação não é contra os Correios. Realmente eu refleti e eu não tenho que processar os Correios não têm culpa nisso. Então eu quero que exclua os Correios. Excluí os Correios, o que aconteceu? Fiquei competente. Se eu tivesse declinado, o que aconteceria? O juiz federal ia excluir os Correios e mandar de volta. E nesse meio tempo, a pretensão da parte é prejudicada. Então o juiz tem o dever de esclarecer, né? Quando ele tem dúvidas sobre alguma coisa. O segundo dever é o dever de consulta. O juiz ele tem que ouvir as partes sempre que aquela decisão que ele vai tomar pode influenciar no seu julgamento. Eu tive uma demanda que era a seguinte, caiu na vara civil contra 2 médicos. Aí eu olhei a inicial, ação de dano moral, porque o médico errou e tal. Aí estou lendo os documentos e vi que os receituários, os encaminhamentos eram todos com o símbolo do município, SUS. Aí eu fui lá e falei, se for atendidos pelo SUS, o servidor público não responde, quem responde diretamente é a administração. Aí eu fui lá e disse, parte, me esclarece o que está acontecendo. Por que tu está processando os médicos e não o município? Porque isso influencia diretamente na legitimidade. Aí a parte veio e disse, não, mas eu já movi ação contra o município, tramita na vara da fazenda. Aí eu falei, tá bom, tu quer mover ação contra o município e contra o médico, mas em processo separado, em juízos separados? Aí eu falei, esclarece de novo isso. A parte, porque senão eu vou mandar o processo para a vara da fazenda. E o processo da vara da fazenda estava comigo. Isso é o interessante de ser juiz substituto em mais de uma vara. Então, eu já tive processo que eu declinei a competência da vara civil para a fazenda e caiu para mim mesmo na fazenda pública. Como já tive processo que eu no plantão declinei a competência da vara de infância, aí mandaram para a vara civil, da vara civil eu declinei e caiu na vara da fazenda. E aí eu declinei para o juizado especial civil, quer dizer, eu declinei 4 vezes o processo. Então acontece. E aí o sujeito vem e diz, não, realmente, eu desisto da demanda contra os médicos. Ele desistiu, não foram nem citados. Então, são questões que tu vai trabalhar. Esse é o de consulta. O terceiro dever é o dever de prevenção. Aqui, o juiz deve prevenir a parte de eventuais defeitos e vícios na sua postulação. Aqui é o 321, claro. O juiz olha a inicial e tem que dizer, essa inicial está errada. Ele tem o dever de prevenir a parte que a conduta que ela está tomando vai ter um resultado processual negativo para a própria parte. Então, tu vai lá e diz, olha, a tua petição inicial, tu não deu valor à causa. Dá valor à causa. A tua petição inicial, os fatos estão contraditórios. Na tua petição inicial de exibição de documento, tu não juntou o requerimento administrativo. Comum de acontecer, ação previdenciária e DPVAT. O Supremo Tribunal Federal entendeu que tem que ter prova do requerimento administrativo. Não precisa necessariamente ter o esgotamento, mas tem que ter dado a oportunidade de que tenha sido negada a pretensão. O dever de prevenção garante que o juiz, quando recebe o processo, veja, já aconteceu comigo o seguinte, pegar ação, processo DPVAT, concluso para sentença. Aí eu olho, ou ação previdenciária, conclusa para sentença. Eu olho e não tem requerimento administrativo. O que não tem requerimento administrativo? Não tem resistência à pretensão. Se não tem resistência à pretensão, não tem o quê? E não tendo interesse de agir, 485, inciso 6, extinção sem julgamento mérito. Só que eu tenho primeiro, eu tenho a primazia do mérito. Então, e segundo, eu tenho o dever de prevenção. Eu tenho que dizer, olha, parte, me comprova o teu requerimento administrativo ou formula requerimento administrativo agora que eu vou analisar o mérito da tua pretensão. Senão, eu não tenho como fazer.
E aí eu fiz isso, a parte foi lá e não cumpriu. Bom, assim, tu ajuda, tu coopera, mas tu não é santo também, né? Tu tem um limite. Aí eu fui lá, intime-se a parte pessoalmente, para que comprove o requerimento administrativo, tenta salvar de novo. Aí a parte intimada pessoalmente para o oficial de justiça para juntar o comprovante de requerimento administrativo ou formular requerimento, que eu já não queria que ela juntasse o anterior. Eu já admitia que ela formulasse o requerimento agora, que quando a administração negasse, eu reabria o prazo para contestação e o sujeito podia contestar de novo. A parte também não fez nada, eu tive que extinguir sem julgamento do mérito. Mas acontece, a gente tenta. O outro dever anexo é o dever de auxílio. Esse aqui, os meus colegas não gostam muito. É o dever de... Esse meu auxílio está escrito de uma forma que nem eu entendi. Agora sim. É o dever de auxílio. O juiz tem o dever, e aqui esse é um ponto interessante. O juiz tem o dever de auxiliar a parte a superar as dificuldades que a relação processual impeça o seu exercício dos seus ônus processuais. Só que aqui eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu tenho, de outro lado, um princípio que a gente vai ver na próxima aula, que é a paridade de armas. O juiz tem o dever de auxiliar a parte, mas o juiz não pode auxiliar a parte ao ponto de tornar de inverter o dever ao ponto de que ele se torne desigual, que ele desça ao mesmo nível das partes. Um exemplo do dever de auxílio é a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova. Isso sim. O juiz tem o dever de auxiliar a parte quando, por exemplo, ela não consegue se desincumbir desse ônus. Uma situação comum é a requisição de ofícios em matérias sujeitas a sigilo. A parte precisa de um documento da Receita Federal. A Receita Federal não vai liberar diretamente a parte. O juiz vai prestar auxílio à parte de forma que ela obtenha esse documento. Mas o juiz não pode jamais quebrar a paridade de armas. O juiz pode redistribuir, lá no 373, parágrafo 1º, pode redistribuir. Então, por exemplo, pode ser comum que numa ação envolvendo direito contratual, seguro, direito bancário, que os documentos essenciais à parte estejam em poder de quem? Da parte requerida. O juiz vai distribuir e vai dizer, olha, requerido, tu me desculpa, mas ele está discutindo aqui a relação contratual de vocês nos últimos 2 anos de cartão de crédito e ninguém tem a fatura de cartão de crédito dos últimos 2 anos. Só a minha mãe que tinha. Minha falecida mãe tinha uma caixa. Se eu pedisse para ela a conta de luz de março de 75, ela abria uma caixa e achava. Era incrível. Nunca precisou usar, mas se tu pedisse para ela, mãe, tem a conta de luz de março de 75, ela ia lá, puxava, estava paga. Claro. No caso de pedir citação por edital, você já provou que já procurou a parte de outras formas viáveis e não encontrou, por isso você pediu por edital. O magistrado, de repente, pede para você buscar na telelista. Ele escreve assim, você não provou que não achou na telelista, então isso pode acontecer? Não, não deveria. Não deveria, porque o próprio código fala o seguinte, olha aqui, ó. O próprio código fala, o 319, parágrafo 1º. Caso não disponha das informações previstas no inciso 2, que é nome, endereço, prenome, CPF, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Isso é o dever de auxílio. Mesmo que eu não tivesse o artigo 321, parágrafo 1º, eu teria essa decorrência do artigo 6º, dever de cooperação. Então, não deveria. Ele pode até dizer, colabora comigo, me esclarece,
Busca no telelistas. Tu vai lá e diz, ó, botei o nome do cara no telelistas, deu negativo. Agora, vai buscar no CIEL, que é o Sistema de Informações Eleitorais, vai buscar no sistema COPEL, vai buscar no Serasa, vai buscar no Infojude, todos esses são bancos de dados que o Judiciário tem acesso. O Judiciário hoje tem acesso informatizado. CIEL, que é o eleitoral, COPEL, que é o da COPEL, né, da energia elétrica, o do Bacenjude e o do Infojude. Então tem 4 sistemas. Eu parto do seguinte, se não tem endereço, não achou, manda pesquisar nesses 4. Se não achou nesses 4, cita por edital, porque não vai achar em lugar nenhum. Professor, mas essa pesquisa, para pesquisar, o magistrado não pode condicionar que você prove que não achou em outro meio de... Não tem lógica em fazer isso, porque princípio da boa-fé subjetiva, eu tenho que presumir, não posso, até porque o código fala, quando ele fala da citação por edital, ele estabelece uma multa bem alta para o requerimento de citação por edital. Cadê aqui? Ele estabelece uma multa bem alta para citação por edital. Cadê? Aqui. 258. A parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência de circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa de 5 vezes o salário mínimo. A multa reverterá em benefício do citando. E essas multas aqui, nem justiça gratuita afasta. Nem justiça gratuita afasta. Então, não tem motivo para presumir a má-fé. O correto é, se a parte afirmou que não tentou localizar e não localizou, faz as diligências. Até porque não é uma coisa... É muito melhor tu fazer as diligências e ter uma citação por edital incontestável do que tu não fazer as diligências e o curador especial arguir uma nulidade de citação editalícia e tu ter que... processo de 10 anos, tu ter que anular por causa disso. É porque nessa comarca tem até uma portaria já. Não é minha portaria. Não é imposto. Mas quando você pede para buscar endereço, o servidor coloca a portaria lá que você tem que provar daí. Às vezes tem uma cultura, a dificuldade é mudar a cultura. A cultura que os juízes foram formados, que os juristas foram formados antes do novo CPC, é a cultura da celeridade. A cultura do novo CPC não é essa. A cultura do novo CPC é isso aqui que a gente está vendo. Boa-fé objetiva, cooperação, primazia do mérito, nós vamos ver na aula que vem função social do direito, paridade de armas, essa é a mentalidade do Código. Só que é difícil tu mudar a mentalidade, é um erro do legislador brasileiro achar que eu mudei a lei, eu mudo a mentalidade. Não funciona assim, não é chave liga e desliga. A mentalidade continua sendo essa. Então, por exemplo, eu tenho um artigo que eu acho extremamente imbecil, talvez uma das normas mais imbecis do direito brasileiro, e ó que nós temos no direito brasileiro uma norma que diz que Apucarana é a capital nacional do boné. E nós temos uma lei no Rio Grande do Sul que diz o que é churrasco e como se faz churrasco. Isso que vocês fazem, que o povo faz aqui no Paraná, não é churrasco. No Rio Grande do Sul dá até cadeia. Não dá cadeia, mas experimenta dizer assim, eu vou assar, vou fazer me traz o sal fino. Quando eu vou na casa das pessoas, tem sal grosso temperado? A pessoa chega em casa, quando eu estou fazendo churrasco com algum amigo, tem sal grosso temperado, dá vontade de dizer, saia da minha casa. O que diz 785? A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter o título executivo judicial. Por que eu acho que essa norma é imbecil? Porque essa norma é imbecil. Então, se eu tenho um título executivo, por que eu vou querer entrar com ação de cobrança? E eu só posso entrar com ação de cobrança, porque o que diz o artigo 700? Que fala da ação monitória. A ação monitória será proposta por aquele que afirmar com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo. Então, tem que ser ação de cobrança. Por que eu vou entrar com ação de cobrança se eu tenho título? Então, é uma forma do código proteger o cara que não sabe o que é título executivo extrajudicial. Mas tudo bem. Eu tenho essa norma para mostrar o quanto o código não está preocupado com celeridade. E eu tenho colegas que dizem, não, se o cara entra com ação de cobrança e tem título, eu julgo extinto por falta de interesse. Eu digo, mas Télio, tem uma lei, a lei diz o contrário. Não importa. Porque é a cultura da celeridade.
Agora, se é o melhor para um país com 100 milhões de processos, ter um código que conta prazo em dia útil e diz que mais importante que o processo ser célere é o processo ter um contraditório qualificado, eu não sei. Agora, só digo uma coisa. Eu não vivo do processo ser mais rápido. Quem vive do processo ser mais rápido, quem recebe antes, quanto mais rápido for o processo, deveria estar preocupado. Deveria estar preocupado. Porque, por exemplo, uma norma que eu uso é o artigo 9º. Eu não julgo se tem questão pendente. Então o processo vem concluído para a sentença. Olha, ele tem uma petição do réu que diz, mas eu acho que faltou analisar essa questão. Vai lá e volta para o autor de novo. Se o autor peticiona e junta um documento novo, vista para o réu. Vedação, decisão surpresa. É bom isso num processo, um país com 100 milhões de processos, em que a média de processo para o juiz é 16.500? O legislador sabe o que faz. Mas a gente sempre não podemos nos esquecer, quando a gente fala o legislador, que nós estamos falando de tiririca. Tiririca é legislador. Tem senador que quase morreu comendo mamona. Então, esses são o legislador. Aquele ali é legislador. Aquele ali é. Então, assim, tem que tomar muito cuidado quando a gente fala assim, o legislador. Essa figura criada pela doutrina francesa para tentar passar uma racionalidade que a lei não tem. Eu não sou marxista, mas o marxismo, quando ele estabelece o multinível nas questões, as macro questões, tu começa a ver que uma coisa não é porque está escrita que ela é. Tem muito mais coisa por trás daquilo, tem todo um contexto por trás. Então, isso é interessante do marxismo. E por fim, o juiz tem 2 deveres. Né? O dever de correção e de urbanidade. Esse aqui eu discordo, quem coloca esse é o Eupídio. E eu discordo, não que eu acho que o magistrado não deva ter o dever de urbanidade e de correção, de ter uma conduta correta e tratar todo mundo bem. Eu tenho esse hábito, eu quando chego no gabinete, meu gabinete é em frente à sala de audiência da VEP, né? Da Juliana ali. Então, assim, todo dia eu chego, tem gente algemada sentada na frente do meu gabinete. Todo dia. Tem audiência com a Juliana, tem gente algemada ali na frente do meu gabinete. Eu chego, primeira coisa que eu faço, cumprimento o PM que está conduzindo e cumprimento os presos. Não me fizeram nada. Por que eu não vou cumprimentar? Cumprimento todo mundo. Então eu acho que isso não é um dever processual. Porque se eu falar que o dever de urbanidade é um dever processual, eu tenho que ter consequências processuais. Eu tenho que ter consequências dentro do processo. Consequência fora não me interessa, só me interessa a consequência dentro. É a mesma história do prazo próprio e prazo impróprio. O prazo para o juiz dar sentença é um prazo próprio ou um prazo impróprio? Impróprio. Por quê? Porque ele não gera consequências? Gera, mas não dentro do processo. Então, o dever de urbanidade e o dever de correção, eles geram ônus fora do processo, então não são deveres processuais. Por isso que eu discordo. Não é que eu acho que o juiz possa ser mal educado, eu acho que ninguém deve ser mal educado com ninguém. Eu só sou meio grosso às vezes, mas não no sentido de mal educado, no sentido de responder muito rápido e responder muito rápido só. Às vezes eu sou grosso, mas não mal educado. É porque grosso no Rio Grande do Sul tem outro sentido. Né? Grosso é aquela pessoa que não tem tanto rapapé, assim, tanto traquejo de nossa, assim, eu tenho furo. Às vezes a pessoa chega, para mim eu dou um furo. Eu puxei da minha mãe isso. Depois eu vou parar a gravação e vou contar um dos meus furos. Então, pessoal, tá bom até hoje? Então tá.